Oi, meu povo, tudo bom? Eu sou o Doug do Instagram DougCakes e hoje eu tô muito feliz porque hoje é um vídeo maravilhoso de uma receita assim estratosférica. Primeiramente porque essa receita de hoje, que é um bolo de cenoura com muito brigadeiro e uma cobertura trufada maravilhosa, é o bolo do meu aniversário. Então já começa por aí, que é uma receita maravilhosa. E por ser a receita do meu aniversário, claro que eu ia fazer as melhores receitas, mais pedidas, as mais amadas. O bolo de cenoura é um bolo assim que eu faço toda vez que posto lá nos stories. Se você não me segue nos stories do Instagram, me segue lá, que eu sempre tô fazendo coisa por lá. E o pessoal, toda vez que eu posto, diz: Douglas, eu quero essa receita de bolo de cenoura. Então calma, que se tu quiser aprender essa receita maravilhosa, você já deixa o like aqui embaixo. Aproveita também, deixa o comentário aqui de amor, deseja parabéns pra mim. Mesmo eu já ter feito uma semana atrás que eu fiz aniversário, mas mesmo assim tá valendo. Deixa o meu parabéns aqui que eu vou adorar ler, tá bom? Então deixa o like aqui, deseja meu parabéns e bora pro vídeo. E pra começar, a gente vai começar pela nossa massa, que é uma massa de bolo de cenoura, que costumo chamar de bolo de cenoura esponja, porque ele é um bolo de cenoura muito levinho, mas ele é muito molhadinho e muito gostoso. Essa é uma massa cheia de dicas para você nunca mais errar, nunca mais solar o bolo de cenoura, porque eu sei que bolo de cenoura é um dos que mais fáceis de solar, e hoje eu vou ensinar algumas técnicas aqui para você nunca mais errar, nunca mais deixar solar nem ficar duro o seu bolo de cenoura, tá bom? Então, para começar o nosso bolo de cenoura, a gente vai começar peneirando os nossos ingredientes secos. Nesse caso, eu tô peneirando a minha farinha em cima do meu papel manteiga, que tá em cima aí da minha bancada, da minha mesa. Eu gosto de peneirar em cima do papel manteiga porque eu acho mais fácil depois pra misturar tudo, tá? Aí eu peneiro muito bem a minha farinha de trigo, e aí eu coloco minha boa pitadona de sal, que é mais ou menos uma colher de chá, e coloco também uma colher de sopa e meia de fermento em pó. E peneiro tudo junto em cima desse papel manteiga, e eu reservo eles porque daqui a pouco a gente vai usar, tá bom? Pra segunda parte do nosso bolo, a gente vai colocar no nosso liquidificador as nossas 6 gemas, tá? Que a gente não vai colocar as claras estão reservadas para daqui a pouco, tá? E eu vou colocar também, junto com essas gemas, metade do açúcar total da receita, tá? Eu vou usar 2 xícaras e 1/4 de açúcar, e eu meço, peneiro muito bem, deixo quietinho, e aí na hora que eu colocar no liquidificador, eu coloco meio assim a olho, sabe? Coloco metade do açúcar no liquidificador e guardo o resto, que daqui a pouco eu vou usar ele, tá bom? E é o seguinte, junto com essas gemas e o açúcar, a gente tem que colocar as nossas cenouras. E aqui eu tô usando 440 gramas de cenoura. E eu sei que muita gente não tem balança. Meu Deus, como é que eu vou pesar isso aqui? Socorro, socorro. E é o seguinte, eu ralei as minhas cenouras, eu passei elas pelo ralo grosso. Depois eu peguei e fui colocando a cenoura e apertando com uma colher dentro da xícara. E aí eu medi e deu 4 xícaras de cenouras raladas, que vai dar o equivalente a 440 gramas de cenoura. Sendo que cada xícara vai ter 110 gramas de cenoura, assim, bem medidinha, tá bom? Então, se você não tiver balança em casa, o que você faz? Você rala a sua cenoura e aí você mede 4 xícaras bem apertadinhas, que vai dar tudo certo, tá bom? Outra dica, se você não quiser ralar, já que ralar vai ser um procedimento a mais, o que você pode fazer é já comprar uma quantidade legal. Por exemplo, compra 460 gramas de cenoura no mercado, que no mercado sempre tem aquela balancinha, sabe? E aí quando você for tirar aquelas partezinhas, é o que equivale a 20 gramas, e aí no final você vai ter 440 gramas de cenoura, tá? Mas aí você decide. O importante aqui é que você não se ligue nessa onda de 2 cenouras médias, 3 cenouras pequenas, porque às vezes o que é pequeno pra mim pode ser enorme pra você, e aí a cenoura, ninguém tem o tamanho exato da cenoura, entendeu? Então é importante a gente medir, a gente ter uma clareza nessas proporções, tá bom? E é o seguinte, agora que eu medi a minha cenoura, eu coloco tudo no liquidificador e eu vou colocar as minhas cenouras aos poucos, porque o meu liquidificador aqui, meu liquidificador não é um dos mais fortes. Então eu vou colocando cenoura aos poucos, eu corto bem bonitinho, vou colocando pouquinho por pouquinho, até tudo se liquidificar. Não se preocupa, que é só você ir colocando aos poucos. Se o seu liquidificador for mais fraco ainda, você pode ralar e fazendo de 2 ou 3 partes as cenouras. Você sabe o melhor jeito de lidar com seus eletrodomésticos aí. Quando tudo tiver liquidificado, quando tudo tiver uma mistura bem lisa, a gente vai colocar o nosso óleo. Douglas, pelo amor de Deus, óleo é um líquido, você podia ter usado para ajudar as cenouras a baterem mais fácil, porque você não usou. Bom, gente, agora tem uma historinha para contar para vocês. Se lembrar no creme de confeiteiro, que se você não assistiu, você pode clicar aqui para assistir, que eu falei de emulsão, que emulsão era quando a gordura fazia as pazes com a água, porque a gente sabe que gordura não se mistura com a água, né? Mas digamos que elas fiquem as pazes, fiquem amigas, e aí elas se juntam, e isso chama de emulsão. E é o seguinte, quando você bate por muito tempo o óleo com as cenouras,
cenouras e os ovos, a gente tem uma emulsão. Aí você vai dizer, Douglas, mas isso não é bom? Isso não seria legal? Não. Por quê? Porque em uma emulsão, quando a gordura faz as pazes com as moléculas de água, ela fica uma molécula um pouco pesada. E aí o que acontece é que essa molécula pesada pode fazer com que o seu bolo ele sole mais fácil. E como aqui tem cenoura, é um bolo nitidamente mais pesado, então a gente não pode fazer com que isso se emulsifique, porque aí fica mais difícil para o fermento reagir e acaba o seu bolo ficando duro. Então sempre quando você tiver uma mistura de ovos, algum líquido e gordura, sempre coloca a gordura no final, ou às vezes só mistura com a colher, tá bom? Para exatamente evitar que essa emulsão ocorra. Se você não sabe o que é emulsão, por exemplo, a maionese é um exemplo de emulsão. Você tem ali um ovo, aí você vai colocando óleo, aí o ovo se emulsifica com o óleo, fazem as pazes, e aí você tem uma emulsão. E isso a gente não quer para nossa receita de bolo de cenoura. Isso é uma das principais dicas que muita gente erra. Ai, meu bolo de cenoura solou, bolo de cenoura não deu certo. Isso, gente, é uma dica assim, ó, pra você guardar assim, escrever no caderninho e nunca esquecer, tá bom? Então aqui eu coloco 300 ml de óleo no meu liquidificador e eu bato assim por 5 segundos até tudo se misturar. Se o seu liquidificador tiver com problemas aí, dificuldade de misturar, então você mexe com uma colher que também vai dar certo. Misturou isso aí, a gente também reserva, porque essa é a nossa segunda parte do nosso bolo, tá? E tem a terceira. Na terceira parte, a gente vai acrescentar ao nosso bolo, que é o seguinte, a gente vai bater as nossas claras em neve. Sim, essas claras que fazem o nosso bolo ficar aquele bolo de cenoura esponja, bem fofinho, que desmancha na boca, que fica uma delícia. Então é o seguinte, a gente vai colocar as nossas 6 claras na nossa batedeira, você pode bater com folha na mão mesmo. Quando essas claras começarem a ficar bem espumosas, a gente acrescenta meia colher de sopa de suco de limão, tá? Mas isso aqui é opcional, é costume meu, porque suco de limão ajuda demais que as claras, elas fiquem bem durinhas, e é isso que a gente quer aqui, tá? Quando as suas claras, elas ficarem pico duro, naquele picozinho bem durinho, a gente começa a acrescentar aquela metade do açúcar que a gente guardou, se lembra que a gente não usou todo? Pois é, a gente vai colocar outra metade do açúcar aqui, e aos poucos, tá, gente? Vai colocando o açúcar aos poucos, as claras vão batendo, vai devagarinho, não sei o que. E esse é o famoso merengue francês, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre o merengue, se você não viu, você pode clicar aqui pra assistir, tá? Que é um vídeo super completo. E o merengue francês é esse, é quando você bate as claras e aí você acrescenta o açúcar sem fazer nenhum aquecimento dessas claras, entendeu? E também a gente reserva essas claras, porque agora a gente vai misturar tudo, que a gente tem a nossa massa completa do bolo. Em um bowl bem grande, porque isso aqui, gente, dá muita massa. São quase 2 kg de massa de bolo de cenoura aqui. Sim, é isso tudo mesmo, tá? É o seguinte, em um bowl bem grande, eu vou colocar o nosso líquido do nosso liquidificador. Ou seja, aquela mistura que tinha as cenouras, as gemas, o açúcar, coloca tudo em um bowl grande. E aí, por cima, eu jogo de uma vez todos os nossos ingredientes secos que a gente tinha peneirado lá no começo, se lembra? Lembrou, né? E a gente vai mexer com fouet ou uma espátula até tudo se misturar. Misturou, para de mexer. Pelo amor de Deus, não mexe isso aqui demais, senão vira um pão duro, tá? Agora a gente vai acrescentar as nossas claras. Vou mais ou menos pensar em que eu vou dividir essas claras em 3 partes. Então eu vou acrescentar uma primeira parte das claras aqui. Mexo, pode mexer com vontade, sem pena mesmo, essas claras. E aí quando as claras estiverem misturadas aí ao nosso creme, a gente coloca o restante das claras, que são os 2/3 restantes. E aí você vem com aquele famoso melô do confeiteiro, que é o seguinte, você vai devagarzinho acrescentando a essas claras, de um lado pro outro, de baixo pra cima, e tchananana, com carinho, vai misturando essas claras, tá? E mistura muito bem até ficar tudo homogêneo. Você vai ver que a massa ela fica muito leve, você vê que de longe ela tá muito leve, essa massa. Inclusive, eu falei aqui em melô do confeiteiro. Você sabe por que esse canal se chama melô da confeitaria? Descobrindo coisas hoje aqui, ó. Confeiteiros costumam chamar esse movimento de misturar as claras com delicadeza de melô do confeiteiro. E aí eu pensei, interessante, eu vou colocar o nome do canal de melô da confeitaria. E aí ficou melô da confeitaria. Misturou suas claras muito bem, você vai colocar em 3 formas de 20 centímetros, tá? E aqui eu tô usando 3 formas com papel manteiga no fundo, eu passo um pouquinho de manteiga, papel manteiga e passo mais manteiga por cima, tá? Não unta as laterais, não tem necessidade de untar as laterais. Quando a gente for desenformar, é só passar uma faquinha que ele vai desgrudar tranquilamente das laterais, tá bom? E é o seguinte, essa massa é para um bolo grande, um bolo bem alto. Se você quiser fazer menos, em menor quantidade, eu vou deixar a receita menor lá no meu blog. Você pode clicar aqui no link da descrição que eu vou deixar a receita menor, tá? E também vai ter lá em gramas, em xícaras, daquele jeito que vocês já conhecem, tá bom? E aí é simples, você leva o seu bolo para
para assar em forno pré-aquecido a 160, 180 graus. Eu geralmente bolo de cenoura, eu costumo assar ele fogo um pouquinho mais baixo, sabe? Só para garantir, porque bolo de cenoura ele queima com facilidade, mas não tem problema. Assa em 180, se for no forno vai ficar bem assadinho, bem rapidinho. Quando você espetar um palito no meio e ele sair limpinho, cuidado que esse bolo é bem fofinho, tá? E tá bom, tá pronto, você pode tirar, deixar reservado e deixar esfriando num lugar bem aberto para esfriar completamente. E agora a gente vai fazer a nossa cobertura porque ela precisa descansar, ela precisa ficar um tempinho quieta para ela tomar consistência e ficar bem bonita pra gente colocar no bolo, tá bom? Então para nossa cobertura a gente vai começar picando 300 gramas de chocolate 70%, eu tô usando um chocolate bem amargo aqui, mas você pode usar uns 50%, só não usa chocolate ao leite, porque a quantidade de cacau também tem a ver com a textura do creme que você quer, e quanto mais cacau, mais durinho fica e mais maravilhoso para você confeitar o bolo depois, tá bom? Em uma panelinha, em uma frigideira no meu fogo, eu vou colocar 100 gramas de açúcar, meia xícara de açúcar para ele derreter e ficar um caramelo maravilhoso. Do lado desse açúcar eu vou colocar uma outra panelinha com 300 gramas de creme de leite. Você pode usar uma latinha de creme de leite de caixinha. Aqui no meu caso eu estou usando uma caixa de creme de leite e mais 100 ml de nata. E é o seguinte, quando o seu açúcar estiver totalmente derretido, muito cuidado que ele rapidão derrete, porque como é pouquinho, né, rapidinho derrete. Quando ele derreter esse açúcar, eu vou acrescentar esse creme de leite que tá quase fervendo aí do lado. E eu vou misturando devagarzinho pra isso aqui virar um caramelo cremoso, maravilhoso, incrível, tá bom? E aí você deixa ferver até ele dissolver todos os pedacinhos de caramelo que tiver ali. Isso aqui tem que ficar um líquido quente, bem líquido mesmo, sem nenhum pedacinho de açúcar aqui, tá bom? Quando isso aqui tiver desse jeito lisinho, maravilhoso, eu vou jogar em cima do meu chocolate amargo que já tá picado, reservado num bolzinho maravilhoso, tá? E aí eu tampo essa vasilha e eu deixo por uns 5 minutinhos para esse chocolate derreter só com a quentura desse caramelo maravilhoso. Passou uns 5 minutinhos, mexe muito bem, você vai ver que essa ganache vai estar muito brilhosa, maravilhosa. E aqui, para finalizar, para nosso ganache ganhar brilho e textura, a gente vai acrescentar 50 gramas de manteiga gelada. E, gente, não faz como eu, porque o que aconteceu? Eu teimei aqui e coloquei 50 gramas de manteiga em temperatura ambiente. O que aconteceu? Talhou. Ai, meu Deus, que vergonha. Mas calma, é simples. Se o seu talhar, leva tudo ao banho-maria ou pro fogo normal, se você já tiver alguma prática, mas leva o banho-maria que é mais seguro, tá? Leva esse creme pro banho-maria e aí você espera ele derreter e coloca uma colher de sopa de mel ou uma colher de sopa de glucose. E aí quando tudo tiver quentinho, a glucose vai se misturar com o creme e aí o seu ganache vai voltar a ter brilho, textura maravilhosa. Isso aqui são erros e acontece com qualquer cozinha, tá? É só você saber como você lidar com esses erros. Se qualquer ganache seu na vida, assim, talhar, leva ele pro fogo para ficar quentinho de novo, e se ele não voltar a ficar na textura cremosa que você quer, você coloca uma colher de sopa de mel ou uma colher de sopa de glucose. Tanto que aqui no canal eu sempre costumo usar glucose, manteiga nos ganaches, tanto que eu já fiz um bolo de chocolate, se você não viu você pode clicar aqui para assistir, que eu uso na ganache, eu uso glucose, eu uso manteiga e tal, tudo para evitar essas coisas, mas hoje na pressa, não deu certo. Mas o importante é que o ganache volta ao normal sem problema nenhum, tá? É só você ter esse cuidado. E aí você cobre com plástico filme e o ideal é você deixar ele quietinho fora da geladeira. Mas como eu tava fazendo um bolo aqui na pressa, eu coloquei ele por 1 hora na geladeira só para ele pegar a textura. Cuidado que se ele ficar muito tempo, ficar muito geladinho, ele vai ficar duro, não vai ter como confeitar o seu bolo se esse ganache ficar duro, tá bom? Então é só deixar esfriar na geladeira ou fora, você decide, tá bom? E pro meu recheio, que esse recheio é estratosférico. Por quê? Porque aqui eu vou usar nada mais, nada menos que 1 quilo de leite condensado. E é o seguinte, calma, que esse leite condensado vai pro recheio, mas também vai pra cima pra fazer os brigadeiros, tá? Então você já aproveita, se você quiser já usar 3 latas de leite condensado, que são 1,2 kg, melhor ainda que você já faz o recheio, já faz a cobertura, já faz o brigadeiro pra festa inteira. E é o seguinte, pro meu recheio eu vou colocar 1 kg de leite condensado na minha panela, e juntamente com esse leite condensado eu vou colocar o meu chocolate em pó, que são 6 colheres de sopa. Vou colocar o meu chocolate em pó, que são 6 colheres de sopa, ou 85 gramas, juntamente com 2 colheres ou 75 gramas de manteiga ou margarina, tá? E aí você mistura isso muito bem antes de levar pro fogo, e aí você leva pro fogo baixo. Brigadeiro, gente, principalmente brigadeiro, se for claro, nesse caso é escuro, mas mesmo assim,
tem que ser levado no fogo baixo. Tu não inventa de fazer fogo alto que vai queimar, vai ficar uns pelotes. A gente quer um brigadeiro lisíssimo aqui, maravilhoso, incrível, tá? Então cuidado, mexe em foguinho baixo, com calma, delicadeza, pra isso aqui não virar uma coisa ruim, tá? Vai ficar uma coisa boa. É o seguinte, o ponto do brigadeiro é quando o brigadeiro ele começa a despregar do fundo da panela. Ou quando você tá em uma panela grande, você vira a panela assim, o brigadeiro você vai ver que ele descola totalmente do fundo da panela se você tiver uma panela maior. Nesse meu caso, a minha panela é pequenininha, então não dá pra fazer isso, tá? Então é só você sentir quando você começar a passar a espátula que tá despregando do fundo. Aí o que você vai fazer? Você vai reservar uma quantidade desse brigadeiro que já tá em ponto perfeito pra você fazer bolinhas depois, porque a gente vai usar a nossa cobertura, a gente vai fazer umas bolinhas de brigadeiro pra colocar, tá? E aí se você fizer mais brigadeiro, você reserva mais. Mas é simples. Tira esse brigadeiro do fogo, coloca, reserva um pouquinho, cobre com plástico filme e reserva pra gente fazer os brigadeiros. Com o brigadeiro restante que tem na sua panela, você vai acrescentar uma caixa de creme de leite, que essa caixa de creme de leite vai dar uma cremosidade, vai virar com que esse brigadeiro vire um recheio cremoso. E é o seguinte, mistura muito bem nesse brigadeiro e aí você deixa ferver por mais um minutinho ou dois, só para esse creme de leite se misturar completamente ao brigadeiro, tá? Que não precisa ferver por horas, nada disso, ferveu, você tira do fogo. E embora pareça que isso aqui tá muito líquido, não tem problema, é assim mesmo, tá? Depois que ele for pra geladeira, ele vai pegar uma textura, ele vai ficar um creme assim maravilhoso, incrível pra rechear, vai ser incrível. Dá até pra você fazer um naked cake com esse recheio, que fica assim, ó, pitelzudo, maravilhoso, incrível e tutupão. E aí você tira o seu brigadeiro do fogo, coloca num potezinho, cobre com plástico filme e leva para a geladeira para gelar assim. É a mesma coisa do ganache, não é ideal levar para a geladeira, mas como eu tô com pressa, então eu levei para a geladeira por 1 horinha só para ele ficar em temperatura ambiente, tá? Não deixa duro, porque porque o brigadeiro e o ganache, eles pegam textura e eles ficam muito duros depois para você rechear o bolo ou para confeitar, porque se você também pode usar esse brigadeiro para confeitar. E se você tá gostando do vídeo, você se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Hoje eu mereço uma inscrição sua, pelo amor de Deus. Hoje, bolo do meu aniversário, bolo assim que eu escondi por anos essa receita de bolo, e você não vai inscrever no canal, já se inscreve aqui, pelo amor de Deus, inscreve nesse canal, deixa o like também nesse vídeo maravilhoso, deixa o comentário aí, deixa parabéns para mim, que eu ainda tô recebendo parabéns, que eu amo receber parabéns. Ah, tudo bem, tudo bom. Me segue também em todas as redes sociais, no Instagram sempre tô fazendo doidiça por lá, no Facebook eu sou Melô da Confeitaria, e também tem um Twitter que é dog.cake, se você quiser me seguir por lá também. É show, é fecho, é maravilhoso, tudo bom, tudo bom. E agora é o seguinte, com as nossas massas frias, o nosso recheio frio também, a gente vai rechear o nosso bolo. Aqui eu tô recheando o bolo na minha forma, porque ele fica mais perfeito depois pra você confeitar. Mas se você já quiser rechear esse bolo também, já cobrir, não tem problema, porque o recheio é bem durinho e aí você consegue fazer esse procedimento, tá? Mas aqui no meu caso, eu vou pegar as assadeiras que eu assei, no caso a assadeira de 20 centímetros por 10 de altura. Se você quiser colocar um acetato em volta nessa assadeira, pode fazer também tranquilo. Tem um vídeo aqui, o primeiro vídeo do canal, que assim, não é um vídeo muito bom. Mas lá nesse vídeo, eu monto um bolo usando um plástico filme, um plástico de mercado e tal. Mas nesse caso aqui eu não vou usar. Se você quiser assistir esse vídeo também, que eu não recomendo, você clica aqui pra assistir, que é o primeiro vídeo do canal, horrível, pelo amor de Deus. Mas no meu caso eu tô com tanta prática que agora eu não faço mais com plástico, eu já coloco diretamente na minha forma. E aí é o seguinte, eu pego o bolo que ficou mais bonito de todos, que eu vou colocar ele primeiro, porque depois quando eu for virar, ele vai ficar as laterais assim, bem retinho do bolo, entendeu? Então eu pego o primeiro bolo que tá mais bonito, aí eu coloco na minha forma que tem fundo removível, mas não precisa ter, tá? Se você pode fazer aqui também dá certo, é uma forma sem fundo removível, desde que seja alta. Se você não tiver uma forma alta, eu recomendo que você compre acetato, porque aí você coloca em volta da forma e ele fica bem alto e segura o bolo. Aí eu vou colocar metade dando esse recheio maravilhoso, cremoso de brigadeiro, que a gente tá assim, impecável, tá? Muito, muito maravilhoso esse recheio. Pode colocar aqui recheio sem dó, é metade desse recheio todo, tá bom? E aí você coloca esse recheio, e se você quiser molhar também, que eu acho que não precisa, porque como esse bolo é base de óleo e ele vai pra geladeira, ele fica bem gostoso mesmo sem molhar, e acho que não precisa molhar bolo de cenoura. Responde pra mim se você já fez bolo de cenoura e se você já molhou aqui nos comentários também, que eu vou querer saber também, tá? E é o seguinte, coloca a segunda parte do bolo, que são 3 bolos que a gente fez, e aí eu coloco metade do meu recheio, espalho muito bem, você vê a cremosidade desse recheio maravilhoso. E aí por último eu coloco a última camada de bolo
aperto muito bem e aí eu coloco um plástico filme porque eu vou levar isso aqui pro congelador. É ideal isso aqui passar umas 2 horas no congelador para ele ficar bem durinho na hora da gente confeitar, porque ajuda bastante. Se você tem dificuldade de confeitar bolo porque esfarela, uma dica é leva pro congelador e aí depois você confeita, que aí você consegue confeitar assim, ó, sem desmanchar, sem esfarelar. Ainda mais para massas amanteigadas, por exemplo, isso aqui é uma dica assim infalível, que todo mundo precisa saber. Depois de 1 ou 2 horas no congelador, você tira o seu bolo, coloca ele uma bailarina bonita para você servir ele, e aí a gente vai pegar o nosso ganache bem amargo, maravilhoso, incrível, e aí a gente vai começar a espatular pelo nosso bolo. A gente vai fazer aquela camada que eu chamo de crumb coat. Se você não assistiu o vídeo lá do bolo arco-íris, clica aqui pra assistir. É tanto card pra você assistir que acho que você nunca vai parar de assistir vídeo, mas clique se você quiser saber um pouco mais sobre a primeira camada, que é a crumb coat. É o seguinte, vou pegar o nosso ganache e eu vou passar uma fina camada de ganache por todo o bolo, alisando assim o máximo possível. Esse bolo eu quero ele um pouquinho mais liso, mais retinho possível que eu conseguir, entendeu? E aí eu vou espatulando devagarzinho, com carinho. Esse ganache dá pra confeitar o bolo inteiro tranquilamente, não se preocupa, tá? Aí eu vou ganacheando, colocando o ganache, depois eu com a minha espátula eu vou espalhando. Se você não tiver uma espátula, você pode usar uma faca pra alisar, que também vai dar certo, tá? E se você também não tiver uma espátula, faz com uma colher que também vai dar certo, não tem bicho. Esse bolo aqui, ele vale muito mais pelo sabor dele do que pela beleza em si. É claro que se fazer bonito, você ganha um ponto mais aí. Mas nesse caso não precisa ter espátula pra você fazer um bolo bonito e gostoso. É o seguinte, eu faço a primeira camada, levo o meu bolo pra geladeira por mais uns 10 minutinhos, e aí você vai ver que o ganache ele pega mais textura, ele fica mais durinho. Enquanto o seu bolo tá na geladeira esperando a segunda camada de ganache, você vai pegar aquele brigadeiro que a gente reservou e vai fazer as bolinhas e vai passar em granulado. Eu tô usando aqui um granulado dourado pra ficar um glow bem bonito no meu bolo. E aí você vai fazendo o tamanho que você quiser. Aí eu volto ele da geladeira com o meu ganache que está fora da geladeira, e aí eu termino de passar ganache por todo o bolo. É a camada final. Aí eu ajeito, tapo o buraquinho, faço ele ficar bem retinho. Agora eu vou pegar o meu granulado, esse granulado de ouro dourado aí que eu tô usando, e vou colocar ele só na parte de baixo e eu vou jogar ele um pouquinho pela lateral. Fica um bolo muito delicado, mas ao mesmo tempo parece que você errou na hora de fazer. Eu acho muito legal essa ideia. E por fim eu coloco os meus brigadeiros lindos, maravilhosos por cima. E aí, gente, é partir pro abraço. Nesse caso aqui, eu levei o bolo pra geladeira e só na hora da festa que minha mãe é minha vizinha aqui em casa, não é minha festa. E aí a melhor hora que você parte divide com todo mundo esse bolo gigantão que dá pra um monte de gente. É um bolo de, sei lá, 4 quilos? Só de brigadeiro aqui tem quase 2 quilos. Pelo amor de Deus, não é um bolo não. É isso, gente. Se ficou alguma dúvida, porque eu falo demais, às vezes não falo o que eu tenho que falar, então você escreve aqui nos comentários que eu vou adorar ler e responder pra você, tá bem? Assim que eu ver, eu respondo. Eu falo muito rápido, enfim, mas é porque a bateria tá acabando da câmera, hein? Então, se você gostou desse vídeo, você deixa o like, se inscreve no canal, me segue em todas as redes sociais, vamos ser amigos, desejo meu parabéns aí embaixo, e tudo bem, tudo bom. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Até semana que vem com um vídeo novo. Se inscreve aqui porque aqui sempre tem bolo. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, clica nessa playlist maravilhosa que eu vou deixar aqui no canto pra você assistir todos os vídeos. Beijo na cara de todo mundo, na pinta de todo mundo. E até semana que vem com um vídeo maravilhoso e incrível como esse. É claro que o bolo aniversário é mais incrível, mas também é incrível, tá? As receitas aqui, tudo bom? Beijo, tchau. Segura aí comigo. É um bolo. Que? Melhor ainda. A gente vai. E aí.